Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Que privilégio dividir esse momento com você, entrar aí na sua casa, poder levar um pouquinho de conhecimento bíblico e teológico para você que curte, que acompanha, que interage, que ajuda na construção do Vejam Só. E hoje mais um daqueles temas imperdíveis, tá bom? Nós vamos falar bastante sobre oração. Então fica ligadinho aí para você aprender e crescer conosco. Antes de apresentar os meus convidados, já vou deixar aqui o meu perfil lá no Instagram, o @zeca_pereira. Chega por lá, mais uma plataforma para a gente poder interagir, conversar, você mandar a sua mensagem. E eu quero aproveitar esse momento e mandar um abraço muito especial para o Edson, para a irmã dele, a Ana Paula, e o sobrinho dele, o Lucas, todos eles lá do Recife, Pernambuco, que nos acompanham. Ele mandou uma mensagem super carinhosa, falando sobre o programa, e eu quero agradecer na pessoa do Edson, a todos os internautas que mandam mensagem, que interagem aqui conosco a partir, obviamente, das temáticas desenvolvidas no programa. Obrigado, Edson. Deus abençoe demais a sua vida e todo mundo que passa por lá e deixa o seu carinho. Essa é a nossa oração, que o programa seja bênção, tá bom? Na vida de vocês que nos acompanham. Vamos apresentar aqui os nossos convidados de hoje e aí nós vamos entrar na nossa temática, tá bom? Eu vou começar apresentando o pastor Israel Júnior, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Graça e paz, pastor Israel, uma alegria recebê-lo, uma ótima noite. Seja bem-vindo, meu irmão. Graças a paz, Zeca. Graças a paz, Oséias. É uma honra estar aqui no Vejam Só. Não posso deixar de dizer que é um privilégio enorme, porque eu aprendi a gostar de teologia com o programa Vejam Só. Meu pai assistia, né? Meu pai é adventista. E meu pai assistia o programa Vejam Só, eu olhava e aquilo me despertou, né? A curiosidade de estudar e investigar as questões bíblicas, e hoje eu estou aqui, é uma honra, um privilégio muito grande. Bem, só não pode dizer que virou presbiteriano por conta do Vejam Só, senão o pessoal vai pegar no meu pé, já fica, o calvinista aí e tal. Aí. Teve um pouco de Vejam Só no presbiterianismo. Vamos pula essa parte, então. Pastor, para a gente começar, vou pedir para o irmão passar as referências da igreja, por favor. Amém. Nós estamos lá em Campinas, aqui interior de São Paulo, capital. Vou deixar o endereço aqui. Nós estamos servindo lá na Igreja Presbiteriana, na congregação que se encontra na Avenida Homero Vasconcelos de Souza Camargo, 672, Jardim Ipauçurama, Campinas. Essa é a congregação, ainda não nos tornamos uma igreja. E a nossa igreja sede, a nossa igreja mãe, se encontra também em Campinas, que é a Igreja Presbiteriana, no Jardim Licínia, Rua Professor João Augusto de Toledo, número 670, ali no Prost Souza, Jardim Licínia, Campinas, SP. Fica o convite aí, lá nós temos escola dominical, nós temos estudos bíblicos, nós temos o mais importante, que é a palavra do Senhor. Amém. Fica o convite para você estar cultuando a Deus conosco. Fica aí a referência aí para você de Campinas e região. Pastor, deixa eu aproveitar também, o irmão trouxe aqui 2 livros, aqui, pedir para o irmão falar bem rapidinho. Perfeito. O que o nosso telespectador primeiro vai encontrar aqui nesse aqui, ó. Quem é o gigante da história? Por favor. Esse livro é minha primeira obra, Quem é o Gigante da História. Eu enalteço bastante a soberania de Deus, mas não é um livro para calvinistas, é um livro para crentes. Você vai gostar muito. Inclusive, os prefaciantes, não são calvinistas. Eu tenho 2 formações, eu tenho formação num seminário armínio wesleyano e num seminário pentecostal clássico. Então, eu tenho muitos amigos, professores também, e esse livro nós crescemos aprendendo que Davi derrotou o gigante, derrubou o gigante. Mas será que a Bíblia trata Golias como gigante? Quem é o verdadeiro gigante da história de Davi? Quem é o gigante da minha história, da sua história? É sobre isso que eu trato nesse livro. Oi, temos aqui também o talento ou caráter. Talento ou caráter. Eu trato muito acerca... A árvore, ela não é conhecida pelos dons, é conhecida pelo fruto. Então, nós vivemos em um tempo onde quem fala muito alto, quem faz muito barulho, às vezes, principalmente os Josués da vida, se confundem. Barulho com presença de Deus, sempre tem que ter a experiência de Moisés para falar, não, ali na verdade tem um bezerro de ouro ali, não tem Deus ali. Então, a árvore é conhecida pelo fruto, não pelos dons, é sobre isso que eu trato no livro. Bem, isso. Inclusive,
os contatos do pastor já apareceram aí para você. Então, se você tiver interesse ou quiser outras informações da igreja ou dos materiais que nós mostramos, você pode acessar. Ah, Zeca, eu não anotei, não tem problema. Nós vamos deixar salvo lá no @programa, vejam só chegar por lá, tá bom? Obrigado, pastor, novamente pelo carinho em aceitar o nosso convite. Que agradeço. E nós temos também o privilégio de receber nessa noite, ele que é um amigo aqui do Vejam Só, um parceirão do programa, o pastor Oseias Sampaio, ministro da Igreja Batista do Caminho. Pastor Oseias, graça e paz, ótima noite. Seja bem-vindo, meu irmão. Graça e paz, Zeca, muito boa noite. Graça e paz também ao pastor Júnior, Israel Júnior, aqui, conhecendo pela primeira vez. É sempre muito bom estar aqui, é um privilégio, de fato, né, estar aqui junto com você, Zeca, Amém. agora com o pastor Israel, para debatermos um tema tão relevante, tão importante, acerca da oração, acerca da questão da predestinação. E ficamos felizes, mais uma vez, de estar aqui com todos vocês. Alegria nossa, meu irmão, em recebê-lo. Antes da gente entrar na temática propriamente dita do programa, vou também pedir as referências da igreja, por favor, pastor. Então, nossa comunidade ali, a Igreja Batista do Caminho, na Vila Terezinha, aqui em São Paulo, depois da Vila Brasilândia, fica ali na rua Jorge Palmiro Mercado, número 29. As atividades da igreja ali, às quartas-feiras, 20 horas, culto de oração, domingo pela manhã, escola bíblica dominical, às 9 horas, e culto depois às 10, e também às 18 horas, culto da família. Boa, então aí as referências, então, da igreja também. Obrigado, pastor, pelo carinho. O contato do pastor Oseias também já apareceu aí para você e vai ficar salvo no nosso perfil oficial do Instagram. Se quiser outras informações da igreja, os horários, dias de programação ou alguma outra informação, é só chegar por lá também, tá bom? Mandar uma mensagem para ele. Obrigado, pastorzão, pelo carinho. Vamos colocar na tela o tema que nós vamos tratar na noite de hoje. Eu falei que seria sobre oração, o pastor Oseias no comentário falou sobre predestinação e, obviamente, nós vamos tratar dos dois, né? A pergunta é, para que serve a oração se tudo já está predestinado? Nós vamos fazer o seguinte, os meus convidados vão responder a pergunta inicialmente, ainda que de uma forma introdutória, né, colocando a linha que eles vão seguir durante o programa. Depois eu quero abrir a oportunidade para você participar também, e aí a gente volta para explicar, colocar os conceitos e aí falar mais detalhadamente da linha que cada um vai defender, tá bom? O pastor Israel vai começar, tem o privilégio de iniciar, depois o pastor Oseias também responde a nossa pergunta. Pastor Israel, e aí? Para que serve a oração? Se a leitura bíblica baseada do calvinismo, né, todas as coisas estão determinadas e decretadas por Deus. Por favor. Perfeito. Zeca, é uma confusão que o pessoal costuma fazer, que é tratar a quem defende a doutrina da predestinação, né, o presbiteriano, normalmente, o calvinista, como alguém que não ora. De fato, tem muito calvinista que não ora, né? Mas aí não é uma questão da doutrina, é questão de falta de vergonha na cara. Boa, boa. Mas eu sou um calvinista, eu brinco fora da curva, né? Lá em Campinas, a gente tá lá os sábados de manhã entregando marmita. Quinta-feira a gente tá pregando na rua. Os meus amigos assembleanos lá já me conhecem, mando um abraço para todos. Evangelizar é coisa de crente, não é de calvinista ou de arminiano. O porquê orar? Porque a oração que o pessoal de casa tem que entender, Zeca, é que a oração não serve para mudar Deus ou para mudar os planos de Deus. A oração serve para nos mudar e nos moldar. Não é sobre nós, é sobre Ele. É por Ele, para Ele e provém dEle todas as coisas. Então, na verdade, a predestinação, que é uma doutrina bíblica, né, tem muita gente que fala assim, eu não acredito na predestinação. Você pode ler ela diferente do calvinista, mas a predestinação é uma doutrina bíblica, está na Bíblia, a predestinação. A predestinação ela não é antagônica à oração, pelo contrário, uma coaduna com a outra. Então, a oração, ela é um meio de Deus para os seus eleitos, para os seus escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, a Bíblia diz. Ela é um meio que serve para o povo de Deus se comunicar com Deus e viver aquilo que Deus já tem em seus decretos. Então, a oração, ela não serve, nós vamos ao longo do debate trabalhar isso, ela não serve para mudar o que Deus decretou. O plano de Deus ele é perfeito, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu não vou ter uma ideia melhor do que a ideia de Deus, eu não vou ter um plano melhor do que o plano de Deus, eu não vou persuadir Deus com minha oração que é muito poderosa. Pelo contrário,
A oração, ela serve muitas vezes para arrependimento. É um meio de Deus. É que hoje oração se tornou muito a ideia de só pedir. Deus, para muito crente, se tornou um Papai Noel, que tem vários presentes e se você pedir com muita fé, ele vai te dar os presentes. Então, é uma visão errônea, equivocada de quem Deus é e o que Deus faz, os seus atributos. Então, nós vamos tratar que a oração, ela não contrasta com a predestinação. Pelo contrário, elas se coadunam. Boa. Eu, na chamada do programa, falei que a gente ia apertar os calvinistas aqui hoje, né? Verdade. E, obviamente, até na sua fala inicial, né, pastor, fica claro que o irmão vai ter muita coisa para explicar mesmo, porque em muitos momentos parece um contrassenso com aquilo que a gente aprende, ou que a maioria aprende na sua caminhada cristã. Bom, antes da gente entrar nos pormenores, pastor Oséias, quero te ouvir também, como é que o irmão responde a nossa pergunta-tema. Então, a oração, ela, como já foi aqui dita pelo pastor Júnior, muito mais do que ser um instrumento de mudar os planos de Deus ou de obter resultados, né? A oração é basicamente um relacionamento do ser humano, do homem com Deus, né? Assim como Deus fala conosco pela palavra, nós falamos com Deus pela oração. E a oração visa esse relacionamento com Deus. Mas, de fato, o tema se torna muito importante porque nós vivemos um tempo que me parece, Zeca, que as pessoas estão caminhando para uma situação de achar que aquilo que já está determinado não adianta orar, porque não vai mudar. Uhum. Essa é uma questão muito complicada. Por exemplo, né, se eu achar que eu estou doente e não vou melhorar, porque já está determinado que eu vou ter um problema de saúde ou que eu vou ter aquela enfermidade, aquilo já está, de alguma maneira, predestinado a ser assim, ou até mesmo já estou predestinado a não receber aquilo que eu gostaria de receber, isso me leva a achar que eu não preciso orar mais por isso. Esse talvez seja o grande problema das pessoas, achar o seguinte: se a pessoa for ficar curada é porque vai ser curada. Se não vai ser curada é porque não vai ser curada. Então, qual é o meu papel na oração? Fazer isso. Por que eu vou gastar tempo para orar e para pedir isso? Eu não acredito assim. Eu acredito que Deus sabe de todas as coisas, que Ele é onisciente, presciente, Ele sabe de todas as coisas que vai acontecer, mas nós podemos, pelas nossas orações, pelas nossas ações, mudar situações que aparentemente parece que já estava determinada a acontecer daquela maneira. Boa. Então fica claro aí que o pastor às vezes defende essa questão de que a oração pode, inclusive, transformar esse roteiro da história também. Bom, eles vão, obviamente, aprofundar, nós vamos trazer textos bíblicos que vão, obviamente, fundamentar as opiniões também, mas antes, deixa eu abrir a oportunidade para você que nos acompanha de participar e votar na nossa enquete. Só acessar o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, você vai lá encontrar as nossas enquetes também, além de encontrar toda a comunicação com o programa, como eu falei, né? A gente posta lá os temas do dia, os convidados que nós vamos receber, os contatos que eles disponibilizaram, fica tudo lá disponível para você poder acessar, curtir e acompanhar um pouquinho mais de perto o programa também, tá bom? Vamos colocar na tela aí a enquete que a produção preparou. A pergunta que a gente colocou lá é a seguinte: se tudo já é predestinado, para que orar? Vamos ver as opções? Porque Deus responde a oração e pode mudar situações. Foi mais ou menos a linha que o pastor Oséias vai defender e caminhar aqui. Segunda opção, é um meio que Deus decretou para cumprir a sua vontade, ou seja, a vontade dele já está determinada e a oração vai entrar nesse propósito. É um pouco a linha que o pastor Israel também disse que vai defender aqui. E a terceira opção é aquela linha sempre muito bem defendida pelo reverendo Heber Cocarelli. Não sei. Então se você não sabe, você vai lá. Entra no time do reverendo Heber Cocarelli, aqui eu já deixo meu carinhoso abraço também, que deve estar nos acompanhando, assistindo lá em Extrema. Boa, Heber. Curtindo um frio lá em Extrema nesses dias. E você vota. Então escolha uma das opções. E na postagem seguinte, a gente sempre deixa aquela caixinha aberta para você justificar a sua escolha também, caso você queira explicar também, tá bom? Então vai lá, vote, participe. No final do programa nós vamos dar os números aqui da nossa enquete. Pastor Israel, vou voltar a palavra ao irmão. Vamos lá. Porque
porque eu acho interessante o irmão explicar um pouquinho mais como é que funciona essa dinâmica, né, a partir da sua leitura, de que mesmo com os decretos já determinados, a oração entra nessa dinâmica como uma forma de que esses decretos sejam cumpridos. Vou até colocar aqui uma situação prática para o irmão poder desenvolver também. Aquela pessoa que vai fazer uma entrevista de emprego e ora pedindo a Deus que abra aquela porta. Obviamente, na sua visão, isso daí já está determinado, se ela vai ou não conseguir, mas a pessoa ora pedindo e tudo mais. Senhor, abençoa aquela vaga, que eu entre e tal. Só para jogar um molhinho aqui nessa pergunta, via de regra, no final da oração, todo mundo fala, e seja feita a sua vontade. Uhum. Não é verdade, pastor Osíris? Jesus ensinou isso. Mas nem sempre a gente quer que a vontade seja feita. Fala aí, pastor. Vamos lá. Aristóteles, ele tem uma frase incrível que ele diz que nem tudo que é lógico é certo e nem tudo que é certo é lógico. Entretanto, nós não podemos invalidar uma lógica ao estudar a Bíblia. A lógica faz parte de qualquer tipo de estudo. Eu, no início dos meus estudos bíblicos, eu confesso para os irmãos que eu nunca tive dificuldade com esse assunto. Da predestinação ou da oração? Da oração. Eu brinco que eu sou um calvinista sem saber que eu era calvinista. Por quê? Porque a primeira vez que eu me deparei com alguns textos, o do rei Zedequias, o mais famoso, com certeza vai ser citado aqui, eu lia e automaticamente já falava, não, peraí, Deus é imutável, Deus é soberano, Deus é onisciente, onipotente, onipresente. O que a Bíblia me apresenta de Deus, eu já, logicamente, eu já parto de uma lógica que Deus ele não pode ser mudado, ou eu não posso ter um plano melhor do que o dele para que ele fale, nossa, é verdade. Gostei da sua oração. Vamos mudar, a sua vontade vai ser feita. A minha vontade não estava muito boa, não. Então, é algo que a própria lógica já invalida. Dito isso, eu quero apresentar alguns textos. Provérbios 16:9 diz, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os seus passos. O texto está mostrando claramente que o homem planeja, mas é Deus que, de fato, estabelece o que acontece. O primeiro versículo desse texto vai falar isso, né? Dos planos, né? O homem tem os seus planos, mas a resposta certa. Exatamente, exatamente. E que, para muitas pessoas, isso é um fatalismo. Muitas pessoas, quando lê Provérbios, acusam Salomão de fatalista. E nós temos outros textos também, Isaías 46:10. Desde o princípio, anuncia o que há de acontecer. Deus já anunciou o que há de acontecer. Será que alguém pode impedir o Apocalipse? Você entende como não tem lógica? Desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, digo, o meu conselho permanecerá de pé. Mas na visão oposta, o conselho de Deus não permanecerá de pé. Se eu tiver uma oração bem poderosa, bem fervorosa, esse conselho pode mudar. Farei toda a minha vontade. Deus está falando que vai fazer toda a sua vontade. Mas aí, há quem diga que a vontade de Deus pode ser mudada. Ele vai se compadecer da minha oração. Então, assim, e eu poderia apresentar diversos textos. O que a gente tem que entender é o seguinte, gente. Deus muda quadro, Deus muda situações. Na nossa ótica, é óbvio que ele muda. Eu não sei do futuro. Eu não sou onisciente. Então, para o ser humano, para nós, mudou. Uma pessoa estava enferma. O médico, eu conheço na minha família. Sim, foi... O médico falou, não tem mais jeito, vai falecer daqui a 2 meses. A pessoa está 10, 15 anos viva. Deus mudou os seus planos, Deus mudou os seus decretos. Não, eu só não sabia do futuro, eu não sei, nós não sabemos. Mas já estava decretado. Mas para que orar se já estava decretado? Porque a oração não é só pedição, a oração é eu me relacionar com Deus, a oração é me aproximar de Deus. Agora, no Brasil, principalmente, com o advento do movimento neopentecostal, quando a gente pensa em oração, a gente pensa o quê? Eu quero um carro, Deus me deu um carro. Eu quero uma casa, Deus me deu uma casa. A oração não é isso. Você entender a oração como pedição somente, eu não estou falando que é errado você pedir a Deus algo, mas entender a oração... Só por isso. Limitar isso é uma visão muito rasa. Então, eu encerro dizendo, já dou a fala para o nobre pastor, que Deus ele não mudou nada, já estava decretado. Mudou para nós a situação porque nós não temos a onisciência. E aí nós vamos trabalhar mais ao longo do debate isso. Boa. E aí, pastor Osíris? A princípio nós temos essa questão de que Deus é soberano e ele tem todos os seus planos já pré-estabelecidos. Mas quando a gente olha para a Bíblia, parece que Deus
faz questão de convidar o ser humano a participar dos seus planos, dos seus projetos. Fazer parte dessa história. Porque Deus que faz, Ele é o Senhor de todas as coisas, nós já sabemos disso, mas parece que Deus traz e nos convida a participar disso, porque Ele convida-nos a orar, né? Textos bíblicos que vai dizer, batei e abri-se-vos-á, pedi-se-vos-á dado. É um convite, né, a oração, nesse sentido de que há possibilidade de mudança de realidade. O pastor Júnior falou do texto clássico do rei Ezequias, lá de 2 Reis, capítulo 20, 1 Reis 20, que é justamente isso. Nos parece que já estava determinado, você vai morrer. Olha, prepara a sua casa, a sua vida, porque você vai morrer, tal tempo você vai morrer. E ele tinha consciência de que aquilo iria acontecer, ele vai para a oração, ele ora, ele pede, e aí há uma mudança. Nesse plano, nesse projeto, ele vive mais 15 anos, Deus dá a ele mais 15 anos. Me parece efetivamente ali que há uma mudança no que estava predeterminado. E texto bíblico que vai nos dizer, olha, se o pecador permanecer no seu pecado, e eu digo que vai acontecer algo, e ele se arrepender, vai ser mudado aquilo lá. Se ele não se arrepender, vai se cumprir aquilo que foi estabelecido. Então, Deus mostra claramente que essa consciência, ele tem a consciência de que as coisas vão acontecer, mas você e eu, nós podemos, de alguma maneira, com as nossas ações, definir se aquilo vai acontecer ou não. Me parece que é isso. A mesma coisa é a questão de tempo que a pessoa tem de vida, né? Olha, está um dia certo. Todo mundo fala, morreu porque chegou o dia dele. Ou seja, já estava determinado morrer naquele dia. Então, tudo que a pessoa pudesse fazer para evitar essa morte era algo em vão, não tinha razão de ser. Não me parece ser essa a realidade, né? Que tem pessoas que antecipam a sua morte, evidentemente. Depende muito da maneira como ela vive. Né? Então, a gente não pode entender e achar que a pessoa morreu porque chegou o dia dela de morrer. Então, não tinha nada que pudesse fazer, que é a questão também da enfermidade. Olha, se eu vou morrer, então para que vou orar para pedir para Deus me livrar daquilo lá? Não me parece isso. A gente tem que orar, buscar, porque Deus pode atender as nossas orações e mudar quadro, certamente. Inclusive, nessa questão de mudar quadro, pastor Israel, eu vou colocar, enquanto o pastor Oséias falava, vieram 2 textos aqui à memória que eu vou pedir para o irmão também já colocar aí na sua fala. O texto quando Jesus fala da seara, né, que é grande, mas insta, né, os seus ouvintes a orarem ao Pai para que envie mais trabalhadores. O texto parece até indicar que o plano do Pai é enviar mais trabalhadores, mas ele está condicionado àquela temática. No texto do sermão escatológico, parece que Jesus é mais claro nisso, né, quando ele fala das dificuldades que virão, e ele afirma, orem para que essa fuga não aconteça no sábado. Parece que o plano ali está aberto. Pode ser, pode não ser, e vocês orem para que essa questão, a partir de hoje, seja escrita e determinada e tudo mais. Por favor. Sim, além desses textos, Jesus, ele, se possível, aparte de mim esse cálice. Será que tinha a possibilidade de Jesus não morrer na cruz? Aquilo que Isaías proferiu não acontecer? Tem diversos textos, é o que eu falei. A gente trabalha com 2 conceitos na teologia, e o nobre pastor Zeca também está ambientado, que é a linguagem acomodativa. Para quem está em casa e não sabe o que é a linguagem acomodativa, no contexto bíblico significa comunicar verdades, realidades bíblicas, que são realidades que transcendem a compreensão humana, realidades eternas, e facilitando a compreensão do leitor, a compreensão nossa, que somos limitados. Então, nós temos o antropomorfismo, que é a linguagem que a Bíblia usa para comunicar de forma humana. Então, por exemplo, 2 Samuel 24, 14. Respondeu Davi a Gade, estou em grande angústia. Caímos, pois, nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Quer dizer, a gente vai imaginar um Deus igual o da mitologia grega, com mão, com dedo, com unha, as mãos do Senhor?
é uma linguagem que a Bíblia comunica para o homem entender. Assim, nós vamos ver também o antropopatismo, que é a questão da linguagem do sentimento humano. A Bíblia comunicando para nós. Um texto clássico que é o de Gênesis 6,6. Vai falar, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra, e isso o entristeceu. Olha aí, o Senhor ficou tão arrependido de ter criado o homem, e ele ficou tão amoadinho, tristinho. Gente, a gente não pode interpretar a Bíblia dessa maneira. Chega a ser engraçado. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu saí do ateísmo, e ali, a partir dos meus 17 para os 18 anos, eu comecei a estudar a Bíblia, isso daqui nunca foi dificultoso para mim. É lógico, se Deus é eterno, e aí a gente pode entrar em outras questões também. Como explicar um Deus que nunca foi criado? É o alfa e o ômega. Como explicar a eternidade? Nós não conseguimos explicar. A Bíblia, ela usa essas linguagens, esses mecanismos, para nós conseguirmos entender, mas de maneira plena não dá para entender. Como explicar a Trindade? Deus é um subsistente em 3 pessoas distintas, mas como um é 3? Como explicar isso de maneira cabal, de maneira plena? A encarnação, né? A encarnação, a união hipostática, 100% Deus, 100% homem. Então, a Bíblia usa essas linguagens para nós compreendermos melhor. Agora, se eu ler isso daqui, literalmente, Deus se arrependeu. Se Deus pudesse voltar atrás, ele não criava o homem. Gente, chega a ser uma compreensão, com todo respeito, uma compreensão infantil. Não dá para compreender a Bíblia dessa maneira. E eu deixo uma pergunta. Opa! Quero deixar uma pergunta para o pastor. O pastor falou que dá a entender, realmente dá a entender. Se a gente lê de maneira literal, não entender os mecanismos que a Bíblia usa, a linguagem acomodativa, a gente vai ler dessa maneira, que Deus se arrependeu, que Deus mudou de ideia. O homem teve uma ideia melhor, verdade. Vou descartar a minha, eu vou pegar a ideia do homem agora, do meu servo que orou maravilhosamente. Né? Um Deus carente, um Deus inconstante, não é o Deus da Bíblia. E aí eu deixo uma pergunta. Se nós estamos falando de um Deus que está no controle da história, e eu quero crer que o pastor pensa dessa maneira, senão a gente vai beirar o teísmo aberto. O futuro em aberto e nem Deus sabe do futuro, que é um problemaço, que muitos teólogos têm caído e têm defendido claramente hoje. A pergunta é, se Deus ele tem um plano e esse plano pode ser mudado, o que Deus faz não é perfeito? Precisa de alteração? O que Deus faz não é pleno? Deus não é imutável? Deus ele está suscetível a mudar de acordo com a vontade humana, com o clamor do homem? Fica a pergunta e eu queria que o Senhor me mostrasse biblicamente Deus mudando a sua vontade por conta do clamor de algum homem, até mesmo de algum personagem bíblico. Antes, você joga xadrez, Ozzy? Você gosta? Não. Não gosta muito, não? Rapaz, o pastor Israel agora mexeu todas as peças para te colocar em xeque-mate. Só deixei a rainha parada. Rapaz, ele já jogou, rapaz, o homem veio preparado com essa jogada. Tá pronto para responder? Sim. Na verdade... Posso dar uma aqui, de um grande apresentador de televisão, que eu não vou falar o nome aqui, para não dar moral, também não me deu dinheiro nem nada, mas vou pedir para esperar um pouquinho. Uhum. Vamos chamar o intervalo, para você que nos assiste aí, também tomar uma água, respirar. Na sequência, na volta, o pastor Ozzy já vem com essa resposta, tá bom? Então, intervalo rápido, só o tempo de você tomar uma água e a gente já volta aqui para continuar aqui o programa. Antes do intervalo, telefone da grade na tela. Quer estudar teologia, quer se preparar para o seu ministério, se capacitar, melhorar no seu conhecimento bíblico, a grade, Academia Teológica da Graça de Deus, é a nossa indicação. Tá aqui o telefone, liga lá, tira suas dúvidas. Eu tenho certeza que você vai se encaixar em algum formato ou modelo da grade. Além disso, redes sociais da HIT, para você conhecer toda a nossa programação e conteúdo. Vem fazer parte da família da HIT também, tá bom? Intervalo rápido, vejam só, vai. Na sequência, nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só. Intervalo rapidinho aí hoje falando sobre a questão da oração / predestinação. Como é que as duas se encaixam nessa dinâmica espiritual. Pastor Israel Júnior, pastor Oséias Sampaio, já no primeiro bloco, dando suas contribuições aqui. E nós encerramos o primeiro bloco
uma pergunta do pastor Israel para o pastor Osias, que ele vai responder agora. Pastor Osias, só para simplificar e para colocar de volta aí nosso telespectador na questão, resumindo o que o pastor Israel perguntou quer dizer que se a oração pode mudar o plano de Deus, isso significa que o plano de Deus não é perfeito? Que o nosso plano é melhor do que o de Deus? Não. De fato, o plano de Deus é perfeito, né? A Bíblia fala isso, né? Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus tem o seu conhecimento, a soberania sobre todas as coisas criadas. Ele tem o controle de tudo, nós já sabemos disso, não podemos negar, né? Ele, de fato, é imutável, embora que nós vamos ver que, como o pastor Isaías falou, né? Que essa questão da linguagem, dos símbolos, que parece que Deus se arrependeu, né? O texto vai dizer, se você pegar de forma literal, você vai ter essa ideia, né? O Senhor falou que ia fazer, mais uma vez que o homem se arrepende, ele deixa de fazer. Também os textos bíblicos não mostram isso. Farei, castigarei, mas se arrependeu, não vou castigar, evidentemente. E aí, Deus mudou? Efetivamente não mudou, ou seja, quem mudou nesse caso foi o homem que mudou no comportamento que ele vinha, que estaria sujeito à condenação. Por exemplo, a questão de Nínive. Deus ia destruir a cidade, mas a cidade se arrependeu. Então, o plano de Deus não era bom destruir a cidade? E agora ele que se arrependeu, ele então, que ele queria destruir era o plano dele, porque estava vivendo errado. Mas se arrependeu e mudou de plano. Mostra também a graça de Deus, mostra a misericórdia de Deus, que também é atributo desse Deus misericordioso, que muda aquilo que ele falou que iria fazer na medida que o homem se arrepende. Nós não temos dúvida de que isso também está presente na Bíblia. Mas estava nos planos de Deus, Jonas ia até Nínive. Estava no plano de Deus, tudo estava nos planos de Deus. Então, tudo ele conhecia tudo. Foi feita, pastor. A vontade de Deus foi feita, mas e se a Nínive não se arrependesse? A pergunta é essa. Agora você fala assim, não, mas ele tinha que se arrepender porque era o plano de Deus. Ou seja, não há espaço para escolha. Aí a gente volta à questão da predestinação e do livre-arbítrio. Nós entendemos que há também a liberdade humana que escolhe tomar decisões que vão acarretar consequências. Isso não tem nada a ver com a ação de Deus. Deus determinou, estabeleceu as coisas, mas se o homem escolhe viver daquela maneira, a consequência vai ir. Deus tem como plano para a nossa vida sempre saúde. Mas se você vive uma vida que não se enquadra nos planos de saúde, você vive fumando, bebendo, qualquer outras coisas, você vai receber como consequência o quê? A enfermidade. Vai receber como consequência o quê? A morte. E isso não era plano de Deus. Uma pessoa que hoje está presa porque praticou um delito, isso não era plano de Deus que ele ficasse preso. Deus sabia que isso ia acontecer, mas não era plano dele. Porque o plano de Deus é sempre o bem. Mas se a pessoa escolhe o caminho errado, vai receber como consequência a situação ruim para a vida dela. Isso não foi Deus que mudou. Da mesma maneira, o contrário. Se a pessoa está caminhando para uma destruição e ela vai morrer, e se ela se arrepende, muda o plano de Deus para relação àquela vida. Então, pastor Isaías, eu entendo sim, Deus é soberano, tem tudo certo, os planos dele são perfeitos. Especialmente, ele tem como plano para a nossa vida nos abençoar, esse é o projeto de Deus, e Deus nos convida a participar desse plano dele de abençoar as nações e as pessoas, através do quê? Da oração. E aí quem vai fazer é Deus, mas, por exemplo, se Deus fala que nós devemos orar pelos perdidos, e você tem um grupo de pessoas que não está sobre oração, não está recebendo oração para ser alcançada, pode ser que essas pessoas não sejam alcançadas, não sejam salvas. E aí entra uma questão, justamente para a ideia da predestinação, é que eles, se não foram alcançados, é porque eles não estavam predestinados. Se foram alcançados, porque já estava predestinado. Então, de fato, não há necessidade de oração. É que assim, se Deus escolheu, ele manda a mula, ele manda o anjo, ele manda a árvore falar, ele faz... Não manda, ele não. Ele tem os seus mecanismos. Pastor Isaías, agora Deus manda a palavra. Antes não tinha palavra, agora a gente já tem a palavra. Vai mandar a mula falar. É óbvio que eu usei uma hipérbole aqui, né, pastor? Mas assim, o que eu estou falando é, nada pode nos separar do amor de Deus. Essa questão da predestinação é muito estranha, porque se a Bíblia fala que nós estávamos mortos em nossos delitos, o senhor já viu algum morto escolher?
algum morto tomar a decisão? Você for num túmulo, vê um morto lá e falar, vive aí com o seu livre-arbítrio. Outra, questão do livre-arbítrio. Quem é o protagonista? Porque se nada pode nos separar do amor de Deus, como que eu digo que o livre-arbítrio pode me separar do amor de Deus? Como que a decisão está nas mãos do homem? É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aquele que começa a boa obra, ele é fiel para terminar. A não ser, aí o arminiano vai acrescentar, que o livre-arbítrio impeça. Isso é um acréscimo do arminiano. A Bíblia fala, aquele que começou a boa obra, talvez ele termine. Vai depender da escolha do homem para ele terminar? Não. Começou a boa obra, é fiel para terminar. Sim. Israel, se me permita te cortar. Tudo isso que você está falando, e a gente já tem essa discussão sobre a questão da salvação. Qual é a participação do homem na salvação? Nós sabemos que não há nenhuma participação, conforme você já citou. O homem morto não tem como... Na questão da oração, né? Mas a questão da oração é justamente que a gente está entendendo aqui, que a oração, Deus atende a oração, não há dúvida disso. Ele até manda para a gente orar, ele pede que a gente faça isso, e já citei textos... É um dever do povo de Deus orar. Que devemos orar. Sim. E não há dúvida na Bíblia que orações mudaram contextos. Na nossa ótica ou na ótica de Deus, pastor? Na nossa ótica. Na ótica de Deus, ele já sabia de tudo. Então, bem-vindo ao comunismo. Então, se na nossa ótica é o seguinte, por que, Israel, se nós não entendermos isso, que temos essa participação, por mais que a gente não saiba explicar, qual é a minha participação nos projetos de Deus? Então, mas é só para colocar um adendo aqui, na nossa ótica, mas a partir do momento que a pessoa se coloca em oração. Sim. Então, por exemplo, porque o pastor Osíris, voltando ao exemplo de Jonas, o projeto de Deus era a destruição da cidade. Sim. Certo? Esse era o projeto. A cidade se arrependeu. O projeto foi alterado. Nesse mesmo texto, na sua visão alterado, porque o decreto de Deus já era ser alterado mesmo, aquele povo ia se converter. Na visão do Oséias, alterado porque aquele povo se converteu. Não é isso? Então, assim... É porque Jonas, ele nem escolheu, ele nem queria ir. Não, eu entendi. Mas quando você fala assim, bem-vindo ao calvinismo, é que fica um detalhe ainda bem nítido nessa diferença. Ainda que vocês caminhem, chega uma hora que vocês mudam. Porque para você o plano muda, porque Deus já tinha aquele decreto de mudança, nada alterou. Na leitura do Oséias muda porque aquele pessoal ou a pessoa, o indivíduo, se engajou naquilo. Não é isso? Sim. Então, o homem escreve a história, o senhor acredita nisso? Eu acredito que nós temos participação efetiva na nossa própria história. Na história da sua própria história. Okay, porque mas o homem está escrevendo a sua história ou Deus já decretou a história? Eu não creio que Deus tenha decretado a história de ninguém, então, como se fosse um destino. O homem está escrevendo a sua história. Como fosse um destino. As suas escolhas determinam a sua história. Quem fez o senhor escolher? O Espírito Santo te convenceu ou você se convenceu por senhor mesmo? Não sei que se foi o Espírito Santo ou se eu mesmo, mas normalmente o senhor porque... sabe, pastor, só vê na Bíblia. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é quem? É nós mesmos? A gente está morto, pastor. Sim, Israel, mas as nossas escolhas nós temos justamente dada por Deus, e aí eu entendo que quando nós nos convertemos, e aí nós saímos desse estado de morto espiritual que você colocou aqui, que o morto espiritual não pode fazer nada, evidentemente, para a salvação, mas quando você é salvo e Deus vem com o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo de Deus, Deus nos dá a capacidade de fazermos escolhas conforme a sua palavra. Perfeito. É por isso que nós precisamos muito da oração, para justamente entender os planos de Deus. Isso, não mudar os planos dele. Para entender os planos de Deus para as nossas vidas. O plano de Deus geral, mas, por exemplo, nós vamos ver situações que você não vai poder dizer o que Deus quer que eu faça. Deus quer que eu seja um médico ou Deus quer que eu seja um engenheiro? Você não vai encontrar na Bíblia nenhum lugar que vai determinar isso. E você não vai saber que se Deus quer que você seja um médico, você seja um engenheiro. Quantas vezes você vai optar por ser engenheiro? Às vezes pela sua escolha, mas pode ser que Deus queira que você fosse médico. Não, peraí, pastor. E aí? Não é possível isso acontecer? Então, olha, Deus queria... Eu sou educador físico. Tá. Só que aí Deus está lá do céu falando, não acredito. Eu estou usando uma linguagem aqui... Posso falar? Você é educador físico, né? Deus falou isso, certeza. Meu filho, educador físico não, meu filho. Que escolha é essa? Falou muito pouco. Ué. Mas vamos lá. Sim, mas muitas vezes as nossas escolhas por profissões
São escolhas baseadas pastor, em que critérios problemão. financeiros. Da Mas nossa mas, vontade. então, mas E que- aí o que Desculpa, acontece? viu? Imagina. Vamos supor, mas Deus não queria que eu casasse com essa pessoa e eu acabei casando, aí eu sou uma pessoa infeliz. Você toma as escolhas que muitas vezes você não consegue identificar qual é o que Deus quer. A gente já falou isso aqui no programa, dá até um tema bom isso daí, né? Porque tem aquele texto que o que Deus uniu não separa o homem. Aí até, pelo que eu estou entendendo, né, às vezes, nessa leitura, às vezes não foi nem Deus que uniu, né? Sim. Foi o homem. Nós temos, Exato. nós temos para Anota muitos aí, casos, Angélica, pra gente Israel fazer meu querido, nós temos indicações claras, Deus falando, não faça isso. E muitas vezes a pessoa fala, não case com pessoas Isso. que não Aí sejam a da pessoa mesma faz- fé, aí a pessoa vai e casa. Aí aquele versículo Bom, cai por beleza. terra. A possibilidade de dar errado é grande, porque Deus falou, tá. Mas tem casos que deram super Sim, certo. não, sim. Mas o que eu quero dizer é que nessa dinâmica, o que o Israel vai defender, pelo que eu entendo, é que não. Ainda que a pessoa tenha escolhido errado, era o plano de Deus, Eu né? tô falando, na nossa ótica ou na ótica de Deus, porque nada sai do controle de Deus. O futuro não tá aberto. Deus não tá assim, escolhe o que eu quero, por favor. Não existe isso. Não existe. E desculpa, pastor, mas o senhor está defendendo isso. O senhor está defendendo que o futuro está aberto. Deus, ele está fora do nosso tempo. Deus, ele é atemporal. Então, Deus, ele tem os seus decretos e a Bíblia fala de seus decretos. A palavra decreto está na Bíblia. A palavra predestinação está na Bíblia. A palavra eleição está na Bíblia. A palavra livre-arbítrio não está. Mas eu entendo, assim como a palavra trindade também não está, vai falar que o conceito está lá e está tudo bem. A questão é, Deus, então, ele não sabe do futuro? Porque é o que o senhor defendeu. Às vezes Deus queria que... Em momento Deus... nenhum eu falei isso. Não. Deus é soberano, sabe de todas as coisas, Aí ele presciência, eu quer que falei o cara isso. seja médico, mas o cara a vontade dele foi frustrada. Quem é que consegue frustrar a vontade de Deus, pastor? Não existe Ô, isso. Israel, deixa eu te fazer uma pergunta não tem aqui. Ó. nada. É só você não escolher seguir o que Deus quer, Israel. Aí Deus fica frustrado. Não fica, Deus não fica, porque Deus é como o pai. E como o pai que ele dá ao filho o direito de escolher o que ele quer. Aí a vontade de Deus não é cumprida, então. Se a gente olhar o filho pródigo, o pai, como o senhor, que o filho diz, eu quero sair. O que o pai fez? Deixou. Vai? Ele poderia dizer, não vai. Tava A minha no decreto vontade é essa. Mas já Eu tava não no quero que decreto você dele. saia daqui. Então, estava no decreto dele voltar. Tanto E que se ele ele não voltou. voltasse? Não, mas o IC... ele voltou. Vocês estão bons, estou gostando de ver. Pena que nós temos que finalizar o programa. Pena. Mas já, meu Deus. Já diminuiu o tempo? Foi. Passa muito rápido. E principalmente quando vocês entram nesse... Né, aí vocês começam a falar e a gente até perde a noção do tempo. Mas, gente, nós colocamos lá, inclusive já pedi para a Angélica anotar lá o tema também para a gente fazer em outra oportunidade também, que é bem interessante. Ó, deixa eu só reservar esse espaço aqui, o pastor Oseias vai iniciar, depois o pastor Israel vai falar para encerrar o programa. Quero que vocês ofereçam ali umas considerações finais, uma conclusão, e até, como nós estamos falando de oração, e é algo muito prático da vida do crente, uma aplicação para quem nos assiste sobre essa temática também, tá bom? Então, 3 minutos, tá, pastor Oseias, para o irmão, depois o pastor Israel também vai ter a oportunidade. Por favor, pastor. Bom, esse tema é muito interessante porque isso já aconteceu algumas vezes comigo de me questionar e me perguntar por que eu devo orar por essa pessoa que está doente ali no hospital. Se ela vai ser curada, independente da minha oração, ela vai ser curada. Se ela vai falecer, independente da minha oração, ela vai falecer. E isso estava me fazendo mal na minha fé, eu estava perdendo a minha fé da possibilidade de que Deus é um Deus que atende às minhas orações. E então, essa crença de que tudo está predestinado e que as minhas orações não mudam a realidade, afeta a minha fé de uma maneira muito grande que eu necessariamente acabo querendo o desejo de não orar mais por aquilo. Então, eu creio que a Bíblia nos mostra vários momentos que você ora e vê a ação de Deus, é Deus agindo, e Deus nos convida a participar com Ele nesse processo de oração. Pessoas que estão doentes, a minha própria saúde, que o médico vem e fala, olha, não tem mais jeito, talvez ali... E aí você ora e você começa a perceber, e aí foi Deus que fez, é Deus que te curou, evidentemente, mas você se sente co-participante daquele trabalho, daquela obra que Deus realizou. E Deus está realizando. Então, eu entendo que nosso destino, embora Deus saiba, ele não está definido como sendo destruição ou sempre coisa boa.
isso depende também das nossas ações. Esse é o meu pensamento, de acordo com a Bíblia diz. Se você andar pelo caminho certo, se você fazer o correto, você vai receber resultado positivo. Se você fizer coisas erradas, você vai receber consequências negativas. Amém. Boa, obrigado, pastor Osias. Deixa eu cumprimentá-lo aqui, até para registrar esse momento aqui de um flamenguista e um vascaíno se saudando. É só o poder de Deus mesmo para poder unir esse povo. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Deus te abençoe muito, muito. Foi um privilégio poder ouvi-lo também. Só lembrando, os contatos do pastor Osias à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, tá bom? Pastor Israel, o irmão também vai ter oportunidade. 3 minutos aí para as considerações finais e, obviamente, uma aplicação prática para o nosso telespectador. Perfeito. A Bíblia diz ser de santos como eu sou santos, então torça para os santos. Só para deixar marcado aqui. Até o time que eu torço tem base bíblica. Aproveitou, rapaz. Mas você é tão novo. Bom, deixa isso daí para lá, vai. Não vamos entrar no futebol, que o programa esportivo é outro horário. É outro horário, não é agora, não. Eu sei o que o Zé quer falar, já ia repreender aqui, brincadeira. Bom, gente, a gente tem que ter cuidado com essa visão de causa e efeito. Se eu fazer assim, vai tudo correr assim. O apóstolo Paulo foi bem mais crente do que eu, tenho humildade de falar isso. E nem tudo que ele quis foi da vontade que ele quis. Jesus, ele falou, se possível, aparta de mim esse cálice. Mas, contudo, seja feita não a minha vontade, não a minha oração poderosa, mas seja feita a sua vontade. Ele nos ensinou a orar assim. Seja feita a sua vontade. A frustração do pastor e de muitos, né, que fala, pô, para que eu vou orar se a minha vontade não vai ser feita? É uma frustração, não estou acusando o pastor disso, mas é uma frustração que às vezes acontece porque o ser humano tende a querer estar no controle de todas as coisas e não descansa. Nós temos uma visão limitada, mas eu orei tanto para viver, mas aquele ente tão querido morreu. Está melhor do que nós. Está em Cristo, foi para a eternidade. A gente que é apegado a essas coisas. A gente que quer segurar a pessoa. Se Deus quer levar o nosso irmão e ele vai ter uma vida eterna, ele já está usufruindo da eternidade, eu vou me frustrar porque o que eu pedi não foi realizado? Então, entendo quão problemático é essa visão. O meu conselho é, descanse em Deus. A vontade dele vai ser realizada. Deus é atemporal, ele está fora do nosso tempo. Nós não. Não somos atemporais, não somos oniscientes, onipotentes, onipresentes. Então, nós precisamos orar, nós precisamos exercitar a nossa fé, contudo, entendendo que a vontade de Deus vai prevalecer. Deus, ele não tem um futuro aberto, ao qual Deus fala, o futuro não depende só de mim, depende de vocês. Se a sua oração for muito fervorosa, porque aí eu coloco crentes acima de outros. A irmã orou, mas não teve cura. Eu orei e teve cura. Então é porque a irmã teve pouca fé. Não, eu tenho muita fé, toda vez que eu orar, Deus vai curar. É muito problemático essa visão. Então, descanse no Senhor Jesus, a vontade dele é soberana, os decretos dele serão realizados e ninguém pode impedir aquilo que Deus decretou. Quero encerrar com uma frase de um escritor que eu gosto muito, que é o Timothy Keller, né, falecido recentemente. Né, ele diz que o evangelho não é uma boa proposta, o evangelho é uma boa notícia. Você que se porventura orou e a sua vontade não foi feita e está frustrado, como o pastor falou, que essa frase venha te orientar, não se frustre, descanse em Deus, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, por mais que nós não entendemos em sua plenitude. Amém. Obrigado, pastor Israel, pelo carinho. Eu que agradeço. Privilégio, né, recebê-lo aqui com esse irmão. A pena que o tempo também é curto, a gente nem conseguiu falar da livre agência, que é uma questão que para os calvinistas apareceu aí no meio do caminho aí, mas não deu tempo. Vamos ver se a gente marca uma outra oportunidade e aprofunda isso também. Cerca, 30 segundinhos, só mandar um beijo aqui. Rapidinho, um beijo para minha amada esposa, a doutora Lauane, tá debatendo aí contra as feministas, fazendo um barulho danado. Mandar um beijo para minha filha, Ana Beatriz, e mandar um abraço para todos que estão nos acompanhando, e especialmente o Hugo e o pastor Diogo da Plenitude Distribuidora, que é por lá que você vai encontrar meus livros. Mandar um abraço, vocês estão me dando uma força gigantesca. Um abraço para vocês. Boa, e a quem está me acompanhando aqui nos bastidores, o Jonathan Ramos,
É o rapaz que cuida do meu cabelo, que me deixa bonito. Venha comigo hoje aqui. Deus abençoe. Aê, boa. Já fez o merchan também, já aproveitou. E, ó, você viu o educador físico, já entra lá no Instagram para fechar a consultoria Isso, também. ó. Já que a gente falou da vontade de Deus, será que é da vontade de Deus que você não tenha testosterona? Treine. Ai, muito bom. Obrigado, pastor, pelo carinho. Os contatos do pastor lá no nosso perfil oficial do Instagram. Põe na tela aí o resultado da nossa enquete antes da gente encerrar. Vamos ver como é que ficou, ó, se já está tudo predestinado para que orar. Vamos ver como é que ficaram as porcentagens. Deus responde a oração e pode mudar a situação, 42%. O meio que Deus decretou para 48%. Rapaz, vamos ver, não sei, 10%, apesar que o não sei teve bastante também. Mas, ó, nos últimos programas, a produção tá postando sempre nos horários que os calvinistas estão online. Calvinista nunca ganha enquete. Os últimos programas tá ganhando todas. A base tá vindo forte. É diferente isso daí. Tô estranhando, viu? Tô estranhando. Acho que os calvinistas precisa ver isso daí. Estão com os robôs lá votando. Tá difícil. Ó, nós vamos encerrar a edição de hoje, tá bom? Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Na sequência aqui da nossa programação, você fica com mais uma edição do Jornal Toda Hora, tá bom? Para fechar o seu dia ou começar o seu dia muito bem informado. Um grande abraço e até a próxima!